Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Direito ao Ponto, o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito em parceria com a Fundação Paulo Jackson TV e Rádio Alba. O ano de 2025 foi de muito trabalho na CAAB em prol de todos os advogados e advogadas de todo o Estado. A Caixa de Assistência realizou diversas entregas, ampliou a interiorização dos serviços, fortaleceu as relações institucionais e se prepara para 2026, que marca sua história e força para a classe ao completar 8 décadas de existência. Para fazer o balanço das atividades deste ano e o que será desenvolvido em 2026, no ano em que completa 80 anos, que conversamos agora com o seu presidente, meu amigo advogado, Dr. Maurício Lee. Tudo bem com você? Como é que está, meu irmão? Tudo bem, Gana. Mais um momento aqui que estamos juntos, né? Aqui nesse grande programa e também para prestar um pouco, né, de contas aí desse ano de 2025 à frente da nossa querida Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia. Então, estou à sua disposição aqui para contribuir no que for preciso. Você sabe que a maior surpresa dos alunos e alunas de faculdades é saber que existe a CAAB? Na verdade, assim, a Caixa é um órgão que precisa cada dia mais ser difundido e precisa cada dia mais estar presente na vida do advogado e da advogada. Mas, assim, os alunos, de todo modo, assim, até quando eles vão se preparar para fazer o exame de ordem, que eles têm que estudar realmente, né, a questão do estatuto, do regimento, do regulamento e tudo, e lá eles ficam, sim, sabendo da existência da Caixa, mas talvez eles não tenham a dimensão do que a Caixa pode proporcionar na vida pessoal e na vida profissional deles. Então, a gente está aqui também com esse objetivo, de levar essas informações para o nosso público, que é o advogado e seus dependentes regimentais. Não tem noção mesmo. Eu sou testemunho de dizer para você que não tem noção e fica maravilhado. Acredite, eu fiquei maravilhado quando conheci. Eu fiquei maravilhado porque percebi que das entidades de classe, talvez a advocacia seja mais completa em relação à estrutura de apoio à profissão. Eu tive a alegria, né, de te receber numa visita lá presencial, sim, na sede da Caixa, quando a gente teve a oportunidade de conversar sobre um pouco, né, sobre os serviços, os projetos, as ações que a Caixa de Assistência mobiliza, né, toda a advocacia. E mais do que isso, né, assim, a Caixa continua cumprindo o seu papel institucional, que para mim é o mais importante, que é prestar auxílio e assistência para os advogados que estejam, porventura, passando por algum tipo de vulnerabilidade financeira ou algum tipo de enfermidade. Então, essa é a missão principal da Caixa. Eu sempre gosto de contar essa história, você já deve ter ouvido algumas vezes eu contando essa história, que a origem da Caixa ela foi concebida justamente com esse viés, né, de prestar auxílio e assistência. A história que 2 advogados andavam numa determinada avenida em São Paulo, quando foram procurados para ajudar uma terceira pessoa, essa terceira pessoa passando por uma situação muito difícil, de vulnerabilidade, morando numa casa abandonada, enferma, e esses 2 advogados resgataram essa pessoa e deram melhores condições de vida a essa pessoa e foram surpreendidos com a informação de que se tratava justamente de uma advogada inscrita na Seccional de São Paulo. E a partir daí foi que surgiu essa ideia de ter dentro desse grande sistema OAB um órgão que prestasse esse auxílio, prestasse essa assistência para esses advogados mais vulneráveis. E isso a gente continua fazendo, é um trabalho extremamente silencioso, porque a gente faz esse bem, mas a gente não divulga essas ações, porque assim, seria muito tormentosa a divulgação disso, né? Porque são dramas e dramas que a gente vivencia, de pessoas passando por algum tipo de necessidade mesmo, tanto financeira ou até passando por alguma situação de doença mesmo, de enfermidade. Mas ao longo desse percurso, né, desses quase 80 anos, a Caixa foi crescendo, foi ampliando seus horizontes, foi ampliando a sua atuação, de modo que todas as ações voltadas à saúde, bem-estar, lazer, qualidade de vida, esporte, também ficam sobre a gestão da Caixa de Assistência. Então a Caixa hoje tem um atributo importantíssimo também de levar bem-estar, levar saúde para todos os advogados da Bahia. A gente está falando sobre a ampliação das entregas, né? De mais serviços que a Caixa vem para se comprometer com a advocacia. O que é que você pode enumerar de mais importante para 2025? O que é que você trouxe
e que emplacou, que fez uma diferença para a advocacia em 2025? Bom, eu tenho vários spoilers para lhe dar Mas hoje. hoje Assim. é importante. 2025 foi um ano muito importante, Gana. Como você sabe, nós fomos reconduzidos à presidência da Caixa. Sim. Então, a gente já vinha fazendo um trabalho de gestão muito forte dentro da Caixa para otimizar mesmo os recursos. A gente tem muita responsabilidade com os recursos que são confiados para a Caixa de Assistência, né? Você sabe que a Caixa de Assistência sobrevive hoje com 20% daquilo do que é arrecadado pela OAB. 20%. Então, cada anuidade que é paga, 20% fica destinada para a Caixa de Assistência dos advogados, para fazer justamente todo esse aparato aí de serviços, ações e projetos que a gente tem. Em 2025, a gente está estruturando algumas modificações. Então, para 2025, nós fizemos a renovação de frota, nós fizemos uma reformulação de todo o atendimento da psicologia que a gente tem, criou um programa Mente Legal, para poder possibilitar que também os advogados do interior tivessem acesso a isso. Na verdade, isso já foi feito desde a gestão passada, quando a gente entrou na instituição. O atendimento psicológico ele era fornecido apenas para os advogados da capital. Então, a primeira ação que a gente fez foi possibilitar que esse atendimento fosse remoto, né? Fosse virtual. Tem todos os dias, nós temos uma equipe de psicólogos que fica à disposição da gente. A pessoa se inscreve, ela passa por uma triagem e, a depender da urgência, do número de vagas disponíveis, essa pessoa entra logo no projeto para poder ser acompanhado por algum psicólogo, né? E isso hoje está difundido por todo o interior. Nós temos pacientes de praticamente toda a Bahia. Nós aumentamos, só para você ter ideia, com essa reformulação, em 450% o número de vagas que eram disponíveis. 450%. Porque, assim, o que a gente sentiu e a gente tem percebido é que a advocacia, sobretudo depois da pandemia, ela está um pouco adoecida. A dificuldade que nós temos no mercado de trabalho, as dificuldades que nós temos em ver os nossos processos caminhando num tempo regular, a falta de retorno financeiro para sobreviver da nossa própria profissão tem causado efetivamente alguns transtornos, né, em alguns colegas que tenham essas dificuldades, e a gente tem que dar esse apoio. Então, essa reformulação desse projeto do Mente Legal é algo que também muito nos orgulha. Nós temos já, assim, em fase de implementação mesmo, grandes outros projetos para 2026 que vão ampliar ainda mais esse horizonte do atendimento em saúde, na prestação de apoio à saúde, né? E a gente também fez, como eu falei, a questão da renovação de frota, que também é um serviço que é muito utilizado, tanto na capital quanto no interior, que são as vans da CAAB, né? Você sabe que a gente tem aquelas vans que circulam pelos pontos principais de interesse da advocacia, aqui em Salvador, e nós temos também Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna, que são as maiores subseções, com projetos assim para ampliar, inclusive, esse roteiro, né, das vans, e também, eventualmente, se for o caso, tentar criar a oportunidade para outras subseções. Mas o que a gente viu é que a gente tem essa necessidade também de fazer com que o advogado se sinta pertencendo a essa grande instituição. Eu sempre comento, Gunner, acho que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, que um grande sonho que eu tenho é ver todo o sistema da OAB funcionando em favor da advocacia, da coletividade mesmo da advocacia. Verdade. Porque a gente vê hoje um cenário muito diferente, né? Você vê advogados completamente estabelecidos, com seus escritórios, com sua situação financeira já estabelecida. Ao mesmo tempo, você vê advogados que estão envelhecendo e não conseguiram acompanhar a questão da tecnologia, dos processos virtuais, e aí você vai para outra ponta dos advogados jovens que estão entrando no mercado de trabalho extremamente saturado. Então, o que a gente precisa ver é uma OAB que trabalhe realmente em favor, sobretudo desse público que precisa da OAB, que precisa da Caixa de Assistência, que precisa de uma atuação mais forte para ver que os seus interesses, de fato, estão sendo ali preenchidos, estão sendo ali contemplados. E essa é a nossa ideia. Você tem dois lados aí que você falou que são importantíssimos. Você tem a juventude chegando
com a advocacia saturada e você tem a advocacia mais antiga com dificuldade de se manter na advocacia justamente pela tecnologia. É isso aí. E isso cria um limbo no meio desse processo todo. Não, e a parte da tecnologia, eu acho que hoje tem sido também um grande desafio nosso, porque você vê, a advocacia, de modo geral, acompanhou o processo da máquina de datilografar, o fax, o computador, né, daquela tela preta, as máquinas elétricas... Só que tem um problema nesse meio do caminho, Maurício. A minha visão. A Covid antecipou tudo muito rápido. Muito, não, é isso que eu ia chegar exatamente nesse ponto. Então a gente vem acompanhando de forma lenta, mas gradual. Isso, né? Era gradual. E a gente vinha acompanhando isso e você tem toda a razão. Quando a pandemia chega, até certos equipamentos e assim, programas que já existiam até, mas que não eram utilizados, eles foram obrigatoriamente se passou a utilizar. E a partir daí eu acho que veio uma avalanche. 10 anos, né? cara. Eu penso porque da máquina de escrever para o computador, a gente passou para aquela máquina de escrever elétrica, aquela que você não precisava mais fazer que ela já era. Aí ali quem tinha mais um pouco de dificuldade foi aprendendo a correção automática. Aí você passa para o computador, dá o tempo do computador ir desenvolvendo e você acompanhando. A criança hoje, ela já está sabendo clicar, já está sabendo abrir páginas e tal. Então, essa nova geração já vem aí com o suporte das inteligências artificiais, o suporte das automações, o suporte dos robôs, né? Que alguns escritórios já usam de forma efetiva e que é muito importante para o desenvolvimento da atividade. E nós não podemos tapar o sol com a peneira e também não podemos estar fora desse contexto enquanto instituição. Então, nós, da instituição como todo, da Escola Superior, da OAB, da Caixa, os presidentes de comissão, os presidentes e diretoria das subseções, todos nós temos que estar muito, muito atentos a isso e ver de que forma que esse contexto vai nos auxiliar. Até porque você também tem o outro lado, né? Na medida em que o mercado está saturado, que você tem a entrada das redes sociais como possibilidade de negócio, de atuação, etc., a gente tem tentado estabelecer um limite ali do que é que pode, do que é que não pode, na questão da circularização da informação, até mesmo de você fazer a sua autopropaganda, assim, do seu escritório, do seu serviço e tal. Isso tem gerado também um pouco de impacto e ainda está tudo muito em aberto, né? A verdade é essa. Deixa eu ir para o intervalo comercial. Eu quero voltar com você falando um pouco mais sobre a ampliação do projeto Meu Escritório, aumento de serviços nas áreas de saúde, esporte e transporte. Falar também sobre a homenagem que eu vi no seu Instagram, Luiz Gama, há poucos dias atrás. Mas deixa eu fazer isso depois do nosso intervalo comercial, que é muito rápido. A gente vai e volta daqui a pouco conversando com o Maurício Ly, presidente da Caixa de Assistência à Advocacia da Bahia. É advogados, mas eu particularmente prefiro falar advocacia. A gente vai ao intervalo comercial e volta já. De volta aqui com seu Direito ao Ponto, seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito em parceria com a Fundação Paulo Jackson, TV e Rádio Alba, conversando hoje com o Dr. Maurício Ly, advogado Maurício Ly, presidente da Caixa de Assistência à Advocacia da Bahia. A gente falei no intervalo que falaríamos sobre alguns assuntos que eu acho muito importantes nesse primeiro momento do seu mandato, que é a questão da ampliação de serviços na área de saúde e esporte. A gente falou sobre psicologia. Quando que você fala em esportes, você fala nos esportes dos projetos que acontecem durante o ano, você fala de esportes que são os ocasionais ou cotidianos ou semanais que acontecem na CAB? Na verdade, quando a gente fala dos projetos de esporte, a gente fala praticamente disso tudo aí que você está dizendo, né? Nós temos, de fato, diversos projetos que são capitaneados pela Caixa de Assistência. E aqui, Gana, eu quero até já cumprimentar toda a minha diretoria, né? Renata Deiró, Ilana Campos, René Viana, Marcos Bonfim, Juliana Camões, Carolina Rico, Ronaldo Soares, porque a gente consegue fazer muito justamente porque somos muitos e somos uma diretoria extremamente unida e que tenta prestar o melhor de serviço que for possível. E falando de esporte, eu tenho que falar de Juliana Camões, que é a nossa diretora de esportes,
E a gente... Ela correu a advocacia? Diz ela que correu 5 quilômetros, né? Não me lembro de ter visto Então, a gente correr, tem né? diversos projetos de esporte, você vê, a gente já vai abrir o ano com o Ad Verão, que é um... Começa projeto, quando, Ad Verão? No dia 10 de janeiro, a gente já começa a... Aliás, dia 5 de janeiro, já tem a possibilidade de agendar. 5 é um sábado, né? Não, 5 é uma segunda-feira. É segunda-feira? É uma segunda-feira. E aí já começa o Ad Verão com todas as modalidades esportivas. A próxima semana a gente já está anunciando a ampliação, inclusive, não só da quantidade de vagas, mas também das modalidades esportivas. Então a gente tem sup, canoagem, futevôlei, beach tênis, vai ter aulão de yoga, pedal legal. Bom, tem uma massa assim, de possibilidades e aulões específicos de Muay Thai, de capoeira também, para poder mostrar a nossa classe, os diversos esportes, as possibilidades, né? Então, a gente já abre o verão com esse Ad Verão. Esse mesmo projeto ele é replicado no interior com o Esporte em Movimento, que é mais um projeto da Caixa que leva no interior e que tenta fazer uma união entre as subseções próximas para fazer esse projeto de esporte unido. Agora mesmo, nesse final de semana que passou, fizemos lá em Cruz das Almas, junto com Valença, Santo Antônio de Jesus. E depois nós temos a Corrida da Advocacia, depois nós temos a Copa Cab de futebol, que é um evento esportivo assim, que a gente tem muito carinho. Serrinha ganhou, não foi? Serrinha ganhou na última versão. Foi a segunda vez que o interior do estado levou a Copa, né, nas edições da Copa. Então isso demonstra exatamente esse projeto também de interiorização, de levar todos os projetos da Caixa, todas as ações da Caixa para o interior, para que o advogado e a advogada do interior também tenham acesso a isso. E no próximo ano, essa atuação ainda será maior, porque nós estaremos nessa grande celebração dos 80 anos da Caixa, que é um momento muito especial para todos nós. Diferenciado. Maurício, eu sei que você está ampliando o projeto do meu escritório. Meu escritório, para a juventude que está agora nos ouvindo, é um projeto no qual advogado e advogada que vem do interior tem a possibilidade da utilização de um escritório para poder fazer suas ações, enfim, impetrar a profissão que lhe cabe. O que é que a gente fala sobre ampliação no sentido de mais salas, mudança de lugar? Do que a gente está falando? Bom, vamos lá. Isso também é uma coisa, Gana, que para mim sempre foi um projeto muito vitorioso, não foi criado por nós, já tinha na gestão anterior do nosso querido Luiz Coutinho, que era o projeto do meu escritório na capital. Aqui na capital a gente tem 2 unidades do projeto do meu escritório, uma no Centro Cultural João Mangabeira, do lado do fórum, ali onde fica aquele edifício garagem, que é administrado por nós, e no 8º andar do edifício Big, no comércio. E aí são estruturas assim completamente montadas para que o advogado possa fazer sua reunião, atender o seu cliente, enfim, ter um escritório realmente para chamar de seu. E dentro desse projeto nosso de interiorização, dessa lógica nossa de levar os serviços para o interior, na gestão passada nós tivemos a alegria de inaugurar 12 unidades do projeto do meu escritório em 12 subseções diferentes, levando também esse projeto para lá. Até fico muito feliz porque a OAB também está com um projeto muito parecido, um projeto similar, que é o OAB Conecta, e que está levando também isso para algumas subseções, e inauguramos agora recentemente, inclusive, um projeto do OAB Conecta, que é mais ou menos um projeto do meu escritório, para o Uruguai, aqui no bairro, aqui em Salvador. É uma ação conjunta de todo mundo. É uma né? ação conjunta. Isso que é importante, entendeu? Para mim, independentemente de quem faça, de quem fez, o mais importante é você mostrar para a advocacia que você tem esse suporte da instituição, porque assim, é muito difícil às vezes você ter um escritório próprio, né? Ou você ter uma sala, você alugar uma sala, você ter uma secretária. Também, né? Não tem porque você ter um escritório parado. E a gente prepara, Gani, assim, você quando puder dar uma olhada, você vai ver que o projeto é um projeto que leva uma qualidade de estrutura diferenciada para que o cara realmente se sinta pertencendo aquilo ali, possa levar de forma muito bacana assim, seus clientes, assim, com toda a comodidade, com todo o conforto, tanto na capital quanto no interior. Então, esse é um projeto também que a gente tem muito orgulho de dizer que foi ampliado nesses últimos 4 anos. Agora, bom, falando sobre algo que muito me interessa mais do que nunca, que é o seu reforço em relação à homenagem a Luiz Gama. Eu vi, inclusive, um
um discurso seu, tinha um púlpito no qual você discursou ali, e eu queria que você falasse sobre essa valorização da advocacia negra. Essa questão da CAAB, eu acho que é algo que assim, é pertinente, Maurício, é tão valoroso isso, cara. Assim, eu vou te contar essa história desde o começo, Gane. Assim, é uma pauta, assim, eu acho que a OAB, de uma forma geral, ao longo dos anos, ela tem criado um vínculo com causas identitárias mesmo, né? Com a advocacia negra, com os deficientes, com os idosos, com os jovens, a questão da paridade de gênero também. Então, é uma pauta que está sempre em evidência dentro da OAB. E na Caixa não poderia ser diferente. Então, na gestão passada, eu recebi uma visita de um querido amigo, deputado, e ele foi me fazer uma visita institucional mesmo lá. Nós conversando, ele perguntou exatamente quais seriam as prioridades para mim, assim, na gestão que se abria ali em 2022. E uma das pautas que foram conversadas foi justamente a questão da valorização da advocacia negra, né? E aí eu tenho que ressaltar sempre o papel fundamental que a nossa querida Cléa Costa, que hoje é secretária-geral da Ordem, foi minha vice-presidente, desenvolveu isso dentro da Caixa. Nessa conversa, eu dizia que eu tinha um desejo de trazer para perto o Luiz Gama, ou o busto de Luiz Gama, alguma coisa que fosse referencial de Luiz Gama, porque o Luiz Gama foi o primeiro advogado negro reconhecido como advogado, né? E aí ele falou, rapaz, a gente pode pensar no busto e tal. Depois a gente descobriu que já existia o busto no Largo do Tanque, que não seria o caso de fazer uma transferência de busto. E a praça ali, a Praça Almeida Couto, onde fica a Caixa de Assistência, estava justamente na reforma. Então, nós conversamos com a Prefeitura, com o município de Salvador, que também abraçou essa causa, e nós conseguimos botar uma placa comemorativa na frente da casa da advocacia, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, da Advocacia da Bahia. E a partir daí, todo ano, em novembro, início de dezembro, a gente faz uma celebração ali para não deixar morrer justamente essa homenagem que foi feita desde a última gestão. E agora, no último dia 5 de dezembro, nós tivemos a alegria de ter um público muito selecionado, nós tivemos conselheiros, nós tivemos 5 ou 6 comissões da OAB participando de forma conjunta, nós tivemos a oportunidade de contar um pouco da história de Luiz Gama e, mais uma vez, celebrar Luiz Gama, mas não numa celebração única de Luiz Gama, celebrar a importância dele, mas relembrando e reafirmando o nosso compromisso com a pauta. Também com relação à advocacia negra, um dos projetos que foram criados na gestão passada e que a gente mantém é um projeto permanente de valorização da saúde da advocacia negra. Porque as pessoas negras, elas detêm uma possibilidade de ter certas enfermidades que o público branco não tem. E muitas vezes não tem nem esse conhecimento Verdade. Exemplo de anemia falciforme. Anemia falciforme. Então, a gente fez uma resolução para que a Caixa de Assistência tenha essa atenção contínua, permanente também da advocacia negra. Então, assim, a gente tenta, Gana, na medida do possível, contemplar a toda a advocacia. A advocacia, de fato, você sabe, é diversa, em termos de volume está cada dia maior, né? Então, você tem a advocacia do interior, a advocacia da capital, você tem advogado negro, você tem advogado jovem, advogado mais velho, mais sênior, como a gente costuma chamar, e a gente tem que ter projetos que possam contemplar a todos de forma indistinta. Vamos falar sobre os 80 anos, que meu diretor já me sinalizou ali 5 minutos para a TV. O que é que você está preparando para os 80 anos de celebração da CAAB? 80 anos? 80 anos. Você vê que a nossa Caixa, Gane, ela foi criada em 1946, foi a 5ª Caixa a ser criada no Brasil. E essa história, ela tem que ser contada por muitas pessoas, por muitas mãos, né? Eu sempre digo que a gente está na instituição, mas nós temos que valorizar todos e todas, presidentes, diretores que passaram antes de nós e que reafirmaram esse compromisso na prestação de uma assistência, na prestação de um serviço muito importante para a advocacia. E eu tenho a honra, nós dessa diretoria teremos a honra de celebrar
os 80 anos em 2026 e nós queremos fazer dessa data uma data histórica, uma data marcante para todos, né? Indistintamente, para o advogado de forma geral, mas também mostrando para a sociedade que dentro desse grande sistema OAB existe um órgão, existe uma instituição que cuida da advocacia. E aí, sem nenhum demérito a nenhuma outra profissão, eu costumo dizer isso, eu não, sem nenhum demérito, mais uma vez reforçando isso, a nenhuma profissão, mas eu não conheço nenhuma outra profissão que devolva para o seu associado, devolva para o seu inscrito ali, né? Tanto quanto OAB, Caixa... O que é que você vai fazer? Então, eu quero fazer... O que é que nós vamos fazer? Um documentário dos 80 anos. Nós vamos fazer uma revista comemorativa. Nós teremos uma sessão solene... Meu diretor avisou que tem 3 minutos. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa, já está com a agenda fechada, e todos os nossos projetos, planos e ações do ano 2026 estarão contemplando os 80 anos para essa grande celebração. A data mesmo específica? 13 de maio. 13 de maio. Isso, a data de aniversário, a data da criação, 13 de maio de 1946. 13 de maio, hein? Isso. Que coisa interessante, é sério. Interessante porque também tudo bem, é um simbólico que a gente sempre fala, mas é o dia da libertação dos escravos, né? Pois é. Verdade. Coincidência? Coincidência. Presidente, a paz é muito rápida a TV, mas mais uma vez, queria que você reforçasse o Adverão também, quando é que começa, as modalidades, o que é que vai acontecer, o que é que a gente tem para o verão já. Então pronto, o Adverão já o convite a todos e todas para participarem desse grande projeto esportivo que é o Adverão. A partir do dia 5 de janeiro, nós estaremos com todas as inscrições de todas as modalidades abertas para toda a advocacia e, mais uma vez, reforçando e agradecendo a todo o suporte da minha diretoria, a todo o suporte dos presidentes de subseção, diretoria de subseção, que estão levando a Caixa cada vez mais para o interior, obviamente que falando também dos delegados da Caixa que participam de forma ativa nesse projeto de interiorização e sempre agradecendo também a diretoria da OAB Bahia, liderada por Daniela Borges, que sempre está conosco em todos os projetos. Muito obrigado por sua participação aqui no Conexão, no Direito ao Ponto da sua TV Alba. Eu me despeço aqui para um próximo programa. Presidente Maurício Libe, mais uma vez, parabéns pela sua presidência à frente da CAAB. E eu espero também poder estar presente nesses 80 anos, celebrando junto com advogados e advogadas essa profissão que tanto me honra, que é a advocacia. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Gana. Um abraço para todo mundo. Até um próximo programa. Tchau.